Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia novamente ao som de passarinhos. Quanto tempo faz que eu não coloco os passarinhos aqui para, sei lá, ornar um pouco, tornar essa nossa conversa mais agradável. Hoje é 7 de maio de 2025, quarta-feira. Tem um outro componente aqui desse nosso encontro, que é uma ausência que, aliás, uma ausência bastante agradável, uma ausência que eu celebro com muita alegria, que é a ausência dos ruídos da obra aqui ao lado. A obra aqui ao lado acho que entrou na fase de acabamento, segundo a minha mulher, que é muito mais versada em questões arquitetônicas e construtivas, é uma fase muito dispendiosa, porque acabamento é caro, e algo me diz que o dinheiro desse investidor, dessa empresa, deve estar assim, digamos, em xeque, porque simplesmente a obra entrou em coma. O que é ótimo, de vez em quando aparece aqui uma furadeira, algum ruído um pouco menor, mas o prédio está simplesmente em suspensão. Então vamos aproveitar esse silêncio momentâneo da obra ao lado, vamos aproveitar essa gravação dos passarinhos que eu fiz há alguns dias, assim, logo depois de voltar dessa viagem ao Japão, e começar uma conversa que tem a ver com várias coisas, inclusive com os passarinhos e também com a obra aqui ao lado, porque por uma extrema coincidência, eu assino uma publicação sobre livros chamada New York Review of Books, né? E eles estavam recomendando um livro sobre Vitrúvio. Vitrúvio. Não é nenhum vulcão perto do Vesúvio. Não, Vitrúvio. Mesmo que a gente não saiba necessariamente quem é o Vitrúvio, né, a gente vive no mundo vitruviano. A gente vive, se você olhar para qualquer imagem dos Estados Unidos, você vai ver aquela arquitetura, né, aquela arquitetura que a gente chamaria de clássica, né, tudo branco, com aqueles prédios que parecem templos romanos. Ou se você andar na Faria Lima, às vezes ainda tem uns prédios neoclássicos, né? A gente vai ver faculdades, ou a loja do velho da Havan, né, parecendo uns monumentos, né, de Atenas, tal. O que é interessante é o seguinte: Vitrúvius, ele era um cara, o cara teve uma vida extraordinária, mais ou menos na época, ali no final 100 anos antes de Cristo, um pouquinho antes de Cristo, ali Júlio César, né, Augusto, ele pegou essa transição, né, quando Júlio César é assassinado, na sequência, né, o Augusto se torna imperador. A gente estava falando sobre imperadores ontem, né, ele viveu justamente nessa época aí, dessas grandes figuras, e ele era um cara que multidisciplinar. Eu só não digo que ele é um homem do Renascimento, porque o Renascimento viria 1500 anos depois, certo? Mas era um cara que mexia com obras de engenharia, com obras de arquitetura, com obras militares, e ele deixou para a gente, né, uma obra chamada De Arquitetura, ou Os 10 Princípios da Arquitetura, em que ele tenta sistematizar, ele tenta condensar tudo o que ele sabia e que ele queria levar adiante em termos da arquitetura greco-romana, né? Como construir, assim, desde materiais construtivos até técnicas, qual é o que você deve pensar, onde você vai colocar um prédio, que materiais que você usa, quais são os princípios da construção iônica, dórica, jônica, etc, etc, etc. Mas também, e acho que isso influenciou a vida de qualquer um que tenha estudado arquitetura, a própria formação do arquiteto. Segundo ele, o arquiteto não é o cara só que vai saber desenhar um prédio, ele tem que entender de várias disciplinas, ele tem que entender de todas as artes. É como se o arquiteto representasse ali a soma de todas as artes e técnicas, né, como se fosse o suprassumo do conhecimento humano, não é? E ele deixou isso nesse livro, e esse livro miraculosamente sobreviveu. Né, sobreviveu ao que muita gente chamaria do líquido, nem sei do que, né, da fogueira da Idade Média, porque na Idade Média, convenhamos que outros modos de pensamento, né, bastante refratários, vamos chamar assim, a visões diferentes, acabou predominando, né, todos os mecanismos de perpetuação e de expansão daquele legado, daquela herança dos greco-romanos foram para o saco, foram para o brejo. Aliás, vou fazer um parêntese aqui. Ontem apareceu para mim no Instagram uma citação do Richard Feynman, que é imagina, prêmio Nobel, um cara que eu admiro imensamente,
ele falou uma coisa que eu achei interessantíssima. Eu vou achar aqui. Eu prefiro ter questões que não podem ser respondidas a perguntas que não podem ser questionadas. Eu achei isso absolutamente sensacional. Mas, voltando aqui, não é? Mas apesar de todo esse esforço, tanto da Igreja Católica quanto da Igreja Ortodoxa, de simplesmente mergulhar a gente na obscuridade e nas trevas, não é? Esse livro sobreviveu. Sobreviveu, não é que a gente tem uma cópia original, né? Uma edição, né, número 002, não, ele foi copiado e chegou até o Renascimento e nunca deixou de ter demanda por ele. Primeiro porque ele era muito útil, né? Ele ajudava qualquer um que estivesse querendo construir alguma coisa, né? Ele resumia um montão de conhecimento prático, né, de excelentes engenheiros e arquitetos da Groenlândia, mas por uma razão que essa sim é que motiva a esse livro que esse review, esse comentário comenta, é sobre a questão política. Porque Vitrúvio, ele prospera, né? Ele acaba representando uma época que é uma transição. Veja, eu sei que muita gente admira o Júlio César, não sei porquê, eu nunca entendi, quem manda o cara não fazer terapia, né? Mas o que acontece é que antes do Júlio César você tinha um experimento em andamento em Roma, que era o experimento da República. República não era tão democrático quanto a democracia de Atenas. Vale lembrar que a democracia de Atenas é 400, 500 anos antes de Cristo, né? Mas a República Romana, que é posterior, mas já é uma tentativa de você evitar a concentração excessiva de poder na mão de algum maluco, né? E aparentemente seremos condenados por toda a eternidade a sermos achacados por malucos que querem o poder absoluto, não é mesmo? Trump, Bolsonaro, Lula e etc. Né? Mas então a República Romana estava ali em convulsões, é sempre confuso, democracia é um processo trabalhoso, não é mesmo? E vai lá o Júlio César tentar impor uma liderança, digamos, mais autoritária, perdão, limpando um pouco a garganta aqui, ideia que é interrompida a facadas, né? Diga-se de passagem, senhor Brutus, não é mesmo? Então, mas aí na sequência, para resolver essa confusão toda, essa transição da República para um modelo novo, né, vem o Otaviano e fala, olha, agora eu sou imperador e é o seguinte, não, faz de conta que isso daqui ainda é uma república, mas não é mais, eu mando nessa bagaça aqui, né, e vou fazer umas estátuas minhas aí, que eu sou sempre jovem, mas sempre autoritário. Então Vitrúvio está nessa época de líderes autoritários, né, dessas figuras que concentram o poder. E a arquitetura de Vitrúvio, né, quando, imagina, Roma acaba, a Grécia também é só uma lembrança, no futuro as pessoas vão associar a força do Império Romano, né, a arquitetura das cidades romanas, porque afinal Roma, à medida que ela se expande, ela vai carimbando a arquitetura dela por todo o canto. A primeira coisa que ela vai fazer, nem que seja no norte da África, nem que seja no leste europeu, ela vai fazer um fórum, ela vai fazer um anfiteatro, ela vai fazer aquele grid, né, de ruas, que Roma vai sair carimbando esse tipo de arquitetura como uma marca registrada do Império, não é? Então, no futuro, quando tudo isso é ruína, eles vão olhar para trás e falar, nossa, não é? Se a gente quiser ressuscitar a glória desses líderes autocráticos, desses príncipes maravilhosos, então a fórmula estética para isso é essa estética greco-romana. Então, esse livro está fazendo uma conexão muito interessante entre a sobrevivência, né, e também a primazia desses princípios da arquitetura greco-romana associados a uma questão de centralização do poder, a uma questão de império, a uma questão de, sei lá, de autoritarismo, não é? Que é uma arquitetura de solidez. Elas falam em solidez, e falando aqui no nosso prédio vizinho, né, o Vitrúvio, ele, um cara bastante inteligente, ele diz que os princípios fundamentais da arquitetura são 3, é um tripé, é a tríade vitruviana, que é firmitas, utilitas e venustas.
Firmitas quer dizer que as construções devem ser sólidas. O prédio do lado aqui tenho minhas dúvidas, né? A segunda questão é que a arquitetura deve ser útil, certo? Então você está construindo coisas que são regidas pelo princípio da utilidade, certo? Certo, engenheiros vão adorar. E por último, venustas, que as coisas devem ser belas. E do que agora defina belo, né, cara pálida? Quem defina como assim, que é uma definição de beleza. E aí o Vitrúvio vai tentar consolidar, né, de uma maneira bastante definitiva o que é a beleza. A beleza é baseada em proporções harmoniosas e essas proporções, em princípio, vêm do corpo humano. Ele vai colocar aqui um homem perfeito, né, um belo homem perfeito, ele está falando sempre de homem, não sei porquê, né? Então a proporção, a cabeça, quantas vezes, da altura, o braço, não sei o que lá, ele vai definir ali, é como se fosse um sistema modular, né? A arquitetura deve refletir as proporções do corpo humano, porque isso é o segredo da beleza. E até tem uma questão interessante. Eu tenho aqui numa das prateleiras aqui de casa, uma escultura de alguma coisa que não existe, né? Uma réplica de alguma coisa que não existe. Vocês já devem ter visto em alguma camiseta, em algum imã de geladeira, eu não sei, até no episódio dos Simpsons, aquele desenho do Leonardo da Vinci, que é um homem com as pernas abertas, os braços abertos, no meio de um quadrado e de um círculo. Um cara fortão, bonitão, cabeludão. Tem gente até que diz que é um autorretrato do Da Vinci, um autorretrato bastante generoso, porque o cara está batendo um bolão ali, né? Ele está com os braços abertos, as pernas abertas e está dentro de um círculo e de um quadrado. Esse desenho é normalmente chamado de o homem vitruviano. O que isso tem a ver com Vitrúvio? A questão é simples. O livro de Vitrúvio, o original, certamente deve ter sido ilustrado. Como é que você vai falar de proporções? Como é que você vai falar de desenho sem ter nenhuma figurinha, né? Então deve ter tido, mas jamais saberemos, porque isso não foi preservado. O que foi copiado é o texto, né? Então, num determinado ponto do texto, e aliás eu vou compartilhar com vocês aqui, eu pedi para o ChatGPT para ele resumir um pouco essas questões do Vitrúvio, e ele colocou ali quais são os 10 livros do Vitrúvio, muito útil, ele fez um resumo bastante bacana, e ele fala, eu falei, aí o homem vitruviano do Da Vinci e tal, e as ilustrações, ele falou, é verdade, as ilustrações não sobreviveram, elas não existem mais, e aí quando o Vitrúvio fala das proporções do corpo humano, e ele coloca ali o texto todo, em que Vitrúvio descreve essas proporções, na hora que você tenta desenhar, o desenho é impossível. Então, muita gente se propôs a fazer esse desenho do Vitrúvio, ninguém nunca conseguiu, não é? Exceto Leonardo da Vinci, que fez um truque, né? Esse homem vitruviano do Da Vinci é a tentativa dele de ilustrar, né, um texto que está sem ilustração, né, uma ilustração que, em princípio, ninguém tinha conseguido antes, porque não fecha, a coisa não fecha. Mas, na verdade, é o que o Da Vinci fez, que é uma malandragem, porque o Vitrúvio fala que na hora que a gente abre os braços e as pernas, você consegue colocar isso dentro de um quadrado e dentro de um círculo. A questão é que isso não fechava, não batia. O que o Leonardo da Vinci fez, ele fez encaixar dentro de um quadrado e de um círculo, mas o círculo e o quadrado estão deslocados, eles não têm o mesmo centro. Esse foi o truque do Da Vinci para conseguir fazer o homem vitruviano, certo? Certo. Então, bom, agora a gente já sabe algumas coisas do Vitrúvio, a gente já sabe o quanto ele acabou sendo, copiado à torto e à direita, acabou sendo uma obra de referência para todo mundo que queria, falou, eu adoraria ser um imperador, como é que é a cara de uma capital imperial, como é que é a cara de um prédio administrativo imperial, como é que é a cara, pronto, vai lá no Vitrúvio, porque ele é o cara que fazia as coisas lá no tempo do Augusto e do César, né? Você não tem um currículo melhor do que esse. Mas o que é muito interessante aqui é que, vamos lá, ele está colocando alguns princípios como se fossem universais. E são. Então, vou fazer um outro parêntese aqui, né? Aliás, o radinho ele vai se desdobrando mais ou menos. A gente falou ontem por que os rios são sinuosos,
né? A gente acabou não falando, mas outro dia eu fiquei particularmente incomodado com uma manchete da BBC Brasil. A BBC Brasil resolveu fazer uma matéria, uma reportagem sobre os fractais, que, de novo, são coisas que vão se desdobrando para lá e para cá, para lá e para cá, não acaba mais, né? Mas ele teve a infeliz ideia de dizer que fractais são a impressão digital de Deus. Era essa chamada, a impressão digital de Deus são os fractais. Eu quase infartei, obviamente reclamei para a BBC de Londres, eu falei, desculpe, eu achei que o criacionismo não fosse compatível com um bom jornalismo. Como assim? Bom, mas voltando aqui, né, já que eu estou falando desses meus meandros, dessa minha mania de ir me aprofundando cada vez mais, eu aproveitei essa deixa do Vitrúvio para tirar limpo um tema que já apareceu aqui no radinho, que é a proporção áurea. A proporção áurea, vocês já devem ter visto alguma coisa da proporção áurea, né? A Golden Ratio. A Golden Ratio, que é o segredo da beleza, o segredo divino da beleza. Está aí mais uma impressão digital de Deus, é a Golden Ratio. E aí os caras que ilustram isso vai mostrar o girassol, vai mostrar o abacaxi, vai mostrar o quanto a proporção áurea, a Golden Ratio, está presente na beleza eterna e atemporal da arquitetura clássica, certo? Você já deve ter visto essa história de Golden Ratio, certo? Esqueça. Pelo amor de Deus, esqueça. Isso é uma completa bananada. Não é porque, em primeiro lugar, e aí o ChatGPT confirma, né, nenhum texto clássico fala da Golden Ratio, dessa proporção áurea, como se fosse alguma coisa especial. Você encontra, talvez, em Euclides, num tratado de geometria, ele fala sobre essa proporção, mas ela não tem nenhum estatuto divino, ela não é o segredo da beleza, ela não é a receita para você fazer nada. Nada, é só uma questão matemática, como podia ser o pi. E eu nunca vi ninguém chamar o pi a impressão digital de alguma divindade, né, que trabalhou uma semana só na vida. Né? Mas, voltando, então, essa Golden Ratio é da proporção áurea, que eu já vi arquitetos falarem isso, professores de história da arte insistirem nisso, e aí eles vão mostrar os templos gregos, eles vão mostrar a fachada. Isso é uma completa falácia, porque, não tem nenhum sinal de que isso fosse alguma coisa, algum princípio clássico. O Vitrúvio que escreveu um manual, né, condensando toda a sabedoria arquitetônica do mundo clássico, não fala em proporção áurea, certo? Ele não fala em proporção áurea, isso é uma invenção do século XV, do século XVI. Os europeus, quando descobrem, um cara lá maluco, eu já esqueci o nome do cara, ele escreve um livro completamente fantasioso sobre a história da proporção áurea, citando Fibonacci, está citando a matemática, mas não é? Mas aí ele vai dizer que obras do passado seriam belas porque elas seguiam esse princípio. E o próprio ChatGPT fala, você quer que eu dê aqui uma lista de coisas que a gente acha bonita, né, bonitas e que a gente admira e que não seguem a proporção áurea? Eu falei, por favor, será um prazer. E ele vai começar justamente pelo Partenon, que é um templo grego, que eu já vi muita gente usando para descrever a proporção áurea. Não, se você quiser achar a proporção áurea ali, você vai ter que realmente ser um pouquinho, digamos, jeitoso, porque se você medir direitinho as coisas, não dá proporção áurea, dá outras proporções, tem inúmeras outras proporções sendo usadas ali. Ele prossegue, limpando um pouco a garganta aqui, ele procede falando de outras, sei lá, Notre Dame, ele vai falando de inúmeras obras-primas da arquitetura universal que não tem nenhum vestígio da proporção áurea, ninguém usou isso deliberadamente. E aí, então você tem três coisas aí. A primeira delas é que não existe nenhum registro histórico disso ser um princípio. A segunda é, você não consegue identificar isso de uma maneira clara, cristalina e inequívoca, né, nas obras que a gente considera clássicas. E, em terceiro lugar, isso não tem nenhum tipo de apoio, digamos, de evidências. Se você pegar e desenhar 32 retângulos diferentes numa parede e perguntar para as pessoas e falar, olha, por favor, aponte aquele retângulo que tem uma proporção divina, em que você vai realmente ter um êxtase, porque ele tem uma beleza inerente, inequívoca, né, inquestionável, ninguém acerta. Não tem. Se você pegar vários retângulos
né, ou várias coisas que têm ou não têm a proporção áurea, a chance de alguém ficar mais emocionado com a bendita proporção áurea é absolutamente zero. Então não tem nenhuma evidência para isso. Lamento informar, eu sei que é bacana, é bom a gente tentar imaginar que por trás da beleza do universo existe um criador que criou princípios matemáticos, mas infelizmente a melhor coisa que a gente tem para descrever o universo é a física quântica, e se você achar aquilo bonito, parabéns, nem o Feynman achava aquilo bonito, é um negócio complicado pra caramba. Mas, pois bem, já que estávamos aqui questionando a universalidade dos princípios de Vitrúvio, né, tá aí essa coisa que sempre me incomoda, coisas que pretendem ser universais, como se, né, alguma coisa se aplicasse da mesma maneira para todo mundo. Num ponto, o ChatGPT, ele menciona de passagem templos ou coisas japonesas que a gente acha bonitas, mas que não seguem essa tríade do Vitrúvio, elas seguem um princípio do wabi-sabi. Eu falei, opa, gostei, eu acabei de voltar do Japão, então, por favor, você poderia comparar, né, os princípios da firmitas, utilitas e venustas de Vitrúvio com o wabi-sabi japonês? Ele fala, oh, que legal que você fez essa pergunta, né? O ChatGPT é um excelente puxa-saco, quando o meu ego está em baixa, ele realmente dá uma levantada. Ele falou, olha, o que acontece, e aí eu convido vocês a lerem, eu sei que menos de 1% de chance de que alguém vá clicar no link que está na descrição, ou que alguém vai entrar no radinhodepilha.com, ninguém entra, não precisam nem, não, eu vejo os números, ninguém clica, ninguém entra, mas eu sempre coloco ali como referência, é o mínimo que eu posso fazer, não é? Mas o que ele coloca ali, que enquanto, né, por um lado, o Vitrúvio, instintivamente ou deliberadamente, sei lá, ele acaba enaltecendo as coisas que são perenes, as coisas que são centralizadas, as coisas que devem durar para sempre, ou seja, eternas. A cultura japonesa, muito provavelmente por influência do Zen, do budismo, talvez até do próprio shintoísmo, ela não consegue pensar da mesma maneira. Ela leva sempre em consideração a questão da impermanência. Ela já parte do princípio que as coisas são impermanentes. E até o wabi-sabi, eu não sei se vocês já tinham visto a palavra wabi-sabi em algum outro contexto, você tem essa coisa japonesa de, sei lá, vamos imaginar que você tinha um vaso maravilhoso. O vaso caiu no chão e quebrou, né? Uma escultura caiu no chão e quebrou. Né? Você pode fazer um poema como Manuel Bandeira, e eu posso lembrar vocês do poema aqui no final, eu não sei de cor, mas eu posso ler para vocês no final. Né? Ele pegou lá, o Manuel Bandeira pegou a escultura dele, colou e passou a amar a escultura ainda mais, né? Mas esse é um princípio do wabi-sabi, porque pelo princípio do wabi-sabi você pega o vaso, você tenta consertar, mas ao invés de tentar fazer um conserto perfeito, você vai deixar a trinca, né, ou a imperfeição muito visível usando ouro. Então você vai salientar ali o que aconteceu, ou seja, a história de alguma coisa, aquilo que, né, alterou e que deixou alguma marca, ela é incorporada com alguma coisa que faz você pensar, faz parte da beleza. Então, são princípios que são mais fluidos, são princípios, o princípio do wabi-sabi, leiam lá no ChatGPT, são princípios mais ligados a essa fluidez da natureza, à impermanência, à assimetria. E mesmo a questão também de utilitas, uma das coisas que o princípio japonês de beleza acaba incorporando são espaços que sejam sugestivos, que de alguma maneira alterem o seu modo de sentir, né? Espaços que de repente amplos, que vão promover ali uma chance melhor de você meditar. Então vejam que interessante como alguns desses princípios que eu estou sempre questionando aqui, que vem lá de Platão, da questão da verdade eterna, da verdade universal, ou de alguma realidade transcendente, e na verdade o que eu acho que é uma marca registrada de muitas escolas de pensamento, inclusive de religião, que é o desprezo pela natureza, o desprezo pelo mundo, porque o mundo é imperfeito, o mundo é transitório, e isso é visto como uma coisa negativa. Não é? O que importa é a alma eterna, o que importa é a beleza eterna, o que importa são as coisas simétricas, o que importa é a matemática. Né? Esse desprezo pela vida, né, não é
uma marca registrada da cultura japonesa, pelo contrário, né? Não tem essa dicotomia, né, entre alguma coisa ideal, universal, eterna, perfeita e cristalina, né, e esse... Não, pelo contrário, é uma conversa justamente com a efemeridade, uma conversa com a transitoriedade, uma conversa e uma admiração pela mudança. A gente já falou bastante disso em alguns episódios anteriores aqui, sobre a questão da arte japonesa. Então veja, uma questão completamente prosaica, como de repente uma dica de livro que falando sobre um tema bastante delimitado e bastante específico, como isso pode abrir os nossos olhos, né, para um mundo que nos cerca, porque que de repente algumas coisas são desenhadas, alguns prédios, algumas cidades são desenhadas daquela maneira, né, e o que elas esperam com isso, e o que algumas pessoas esperam com isso, normalmente pessoas que estão interessadas em algum tipo de estrutura autoritária, algum tipo de estrutura centralizada, algum tipo de estrutura com horror à mudança. E já que a gente falou de matemática aqui, já que a gente falou de mudança e também de poder, né, tem um artigo muito interessante aqui na FIS.org sobre uma questão que está presente, infelizmente, na vida de todo mundo e parece que nunca mais vai sair, que é a questão da polarização. Né, a questão que está destroçando os Estados Unidos, em que de repente a ciência está sendo desmantelada porque ela é coisa de esquerda, né, onde não sei o que está sendo desmantelada, sei lá, a inclusão está sendo desmantelada porque é uma coisa de esquerda, a diversidade está sendo simplesmente aniquilada porque é uma coisa de esquerda. Né, aqui no Brasil uma coisa muito parecida, se você falar de um tema completamente, sei lá, desconhecido como psicoacústica, né, alguém vai perguntar se é de esquerda ou de direita. Acontece, tem aqui um artigo muito interessante sobre pesquisadores que estavam tentando descobrir um modelo matemático para polarização. O que modelo matemático explicaria a polarização? E eles conseguiram fazer ali um modelo matemático bastante bacana, tem um gráfico muito interessante, eu convido vocês a darem uma olhada, mas o que é mais curioso, que embora seja um modelo matemático, ele se baseia em algo que a gente está sempre falando no radinho, que é a nossa natureza primata, primitiva, evolutiva, que se explica pela evolução, né? O princípio fundamental dessa polarização que está por trás desse modelo matemático é um viés humano, demasiadamente humano. A polarização é movida, né, é turbinada por dois fatores. Um deles é nós amamos o nosso grupo versus nós odiamos aquele outro grupo. E aí não basta só você amar o seu grupo e não odiar o outro. A polarização você tem que ter os dois. Você tem que ter um amor exacerbado pelo seu próprio grupo e você tem que inventar um outro grupo que você odeia. Na hora que você tem essa constelação, vamos chamar assim, né? Você tem esses dois fatores cristalizados, a polarização é inevitável. E o que é mais interessante é que esse modelo explica por que não adianta aquele papinho, não, eu me exponho às outras fontes, não, eu quero conversar com quem é diferente de mim mesmo, né? Não, eu vejo todas as opiniões. Bom, se isso tivesse funcionado, o Brasil era um país melhor e os Estados Unidos não estariam no pé que estão. Não está funcionando nem isso. Porque, na verdade, o que acaba acontecendo por essa teoria, por esse modelo, é que o cara ele já tem dentro de si esse nós versus eles, né? Tudo que é do outro grupo eu odeio, tudo que é do meu grupo eu amo. Mesmo quando ele é exposto a alguma coisa diferente, ele não consegue abrir mão, ele vai imediatamente encaixar isso nesse paradigma, nessa perspectiva, que é uma perspectiva, já que a gente está falando de coisas greco-romanas aqui, por que não chamar de agônica, uma perspectiva de combate, uma perspectiva de luta, né, como se fosse uma questão de vida ou morte. Então eu achei muito interessante, porque você tem ali uma modelização matemática, né, para tentar explicar a irracionalidade, né, assumindo como verdadeiras um viés cognitivo humano, demasiadamente humano, que é eu amo tudo que vem do meu grupo e não vou questionar se é certo ou verdadeiro, e vou odiar tudo que vem do outro grupo, mesmo que seja a previsão do tempo, mesmo que seja física quântica, mesmo que seja lá o que for, uma teoria matemática. Eu achei isso absolutamente extraordinário, porque se tem alguma coisa... E aí quando eles, né, os pesquisadores ali estão pensando, bom, como é que a gente desarma essa bomba? Adivinha,
eles vão se lembrar do papel que as redes sociais e os algoritmos acabam tendo nessa história de você reforçar o nós versus os outros, que, aliás, é um discurso que você vai encontrar com muita frequência, ou com total frequência, em qualquer candidato, já que a gente está falando de autoritarismo, centralização, poder, etc. e tal. A primeira coisa que eles vão fazer é nós aqui, né, a nossa turma é super legal, eu amo vocês, nós somos todos maravilhosos, nós somos muito diferentes uns dos outros, mas a gente se ama, né? Mas agora você tem os outros, eles são todos idênticos, eles são todos iguais, eles não são nem humanos e tudo que vem de lá é tóxico, né? Então veja que esse é um recurso que sempre vai funcionar. Sempre nós versus os outros, Itaú versus Bradesco, Flamengo versus Fluminense, esquerda versus direita, né, heteros versus LGBT. Basta você definir um nós e definir um outros que a gente acaba caindo nessa armadilha. E já que a gente falou de nós aqui, eu nunca tinha testado aquela inteligência artificial chamada Claude, da Anthropic. Eu instalei ontem, né, resolvi pagar por algum tempo. Eu não sabia muito por onde começar e eu resolvi fazer questões bastante abertas, né? Eu vou dar o link aqui, eu não sei se eu gostei muito da conversa, né? O Claude, ele acaba jogando mais as perguntas para mim mesmo, né? Ele afirma alguma coisinha, mas ele sai jogando perguntas para me sondar. Mas uma coisa que eu comentei ali com o nosso amigo Claude e que vale para absolutamente qualquer situação, por exemplo, né, eu comentei recentemente de um vídeo do Tristan Harris, que é um cara que eu muito admiro, né, sobre os riscos da inteligência artificial, e ele fala que nós devemos fazer isso, nós devemos tomar cuidado. É a mesma pergunta que eu fiz agora para o Claude. Eu falei, Claude, na boa, nós quem? Né, porque o Claude estava falando eu, né, imagina um robô falando eu. Como assim um robô falando eu? Né, você não é um eu. Né, aliás, nem quem é eu, mas imagine quanto mais um robô. Então, aí o robô fala nós. Eu falei, desculpa, quem é esse nós? Né, será que o problema que a gente tem hoje não é a gente cair muito fácil na armadilha do nós? Nós quem? Nós quem, cara pálida? Né, como se houvesse algum tipo de unidade, sei lá, algum tipo de universalidade, como se tivesse algum tipo de união. Não, se a gente olhar em volta, a gente percebe que mais do que nunca está claro que o mundo tem valores diferentes, culturas diferentes, perspectivas diferentes. Né? É muito difícil você pensar em alguma coisa que seja universal, tanto em termos de bem ou mal, quanto em termos de estética, quanto em termos de comportamento, quanto em termos de qualquer coisa, não é mesmo? O mundo é um fractal, por assim dizer, não é? Sem pensar na impressão digital de ninguém, é claro. Né? E aí o chat, o Claude, deixa ele lá, depois ele responde, mas eu faço eu vou dar o link para ninguém clicar, como sempre, mas eu faço essa provocação para vocês. Como é que a gente se vacina contra essa armadilha gramatical, essa armadilha do nós? Nós quem? Né? Porque muito do discurso, às vezes, identitário, ou mesmo nacionalista, ou mesmo polarizante, ele parte de um nós. Quem é nós? Né? Porque nós quem? Nós quem? Alguém vai tirar a bunda da cadeira e se mexer e fazer alguma coisa? Eu acho que não. Né? Nós quem? Como se houvesse algum tipo de solidariedade que fosse, imagina, né? Qualquer arranjo humano, ele se dissolve no primeiro tremelique, né? Na primeira mudança ali de agenda, as coisas tomam outro rumo. Então, se tem aqui, eu ia até dar algumas dicas de saúde, aqui um artigo muito interessante do Washington Post sobre fontes de câncer. Uma delas é líquidos muito quentes que podem provocar câncer de esôfago. Eu já tinha ouvido uma lenda com relação a isso, falando do chimarrão e do Rio Grande do Sul, etc. e tal, que teria uma incidência maior, eu nunca pude confirmar, mas aparentemente fizeram estudos em outros países que tomam chá muito quente, por exemplo, China, né, e que de repente sim existe uma correlação aí com a questão do câncer de esôfago. Né, mas também uma outra questão curiosa que são, já que a gente está falando de hábitos aqui de certas regiões, se você expuser, né, expuser ou expor, alguém me corrija por favor, eu sempre me atrapalho com algumas conjugações. Se você, por exemplo, for assar uma carne, né, ali na brasa, na chama, ou seja, o que for, essas temperaturas elevadas demais vão acabar promovendo
promovendo, né, a formação de moléculas cancerígenas, né? Você tem dioxinas e tem outras coisas que acontecem ali quando você joga sal e faz aquela fumaça, que é provavelmente delicioso, não é? Mas acontece que a maneira como você prepara os alimentos, sobretudo quando é exposto a temperaturas muito altas, pode sim suscitar a formação de câncer. Aliás, ele acaba comentando também de tatuagens e, se eu não me engano, tinturas de cabelo, que tem formol e tem outras substâncias bizarras, podem fazer os seus hormônios entrar em parafuso. Mas, na verdade, eu acho que tem uma dica ainda mais universal, que é a gente não cair na armadilha das universalidades, né? Não tem nada universal, a não ser, sei lá, física quântica, né? E olha lá, né? E também a gente se ficar muito alerta quando alguém fala nós, quando alguém fala eles. Como já dizia aquele Apache ou Comanche, ou seja o que for na piadinha do Zorro, nós quem, cara pálida. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.